Um advogado especialista em crimes eletrônicos, Coriolano Almeida Camargo. Muito cuidado com as suas senhas. Ele é especialista em crimes eletrônicos. Coriolano Almeida Camargo. Coriolano, qual é o crime digital mais comum? É o phishing, a pescaria. A pescaria? Como é que é isso? A pescaria, Jô, é quando você recebe uma mensagem da Polícia Federal. Você está sendo processado, o número do seu processo é X. Por favor, clique aqui para ter mais informações. Mas tem algum idiota que ainda clica? Todos os dias, milhares de pessoas clicam, porque o phishing, a pescaria, ela está se aperfeiçoando cada vez mais. Os e-mails vêm personalizados, com seu nome, com seu endereço, etc. Então, as mensagens parecem cada vez mais verdadeiras. E o cidadão de boa fé, ele clica, importa para sua máquina um arquivo malicioso, um vírus, faz uma varredura em busca de fotos que ele possa chantagear a pessoa, em busca de senhas bancárias, senhas particulares, ou seja, o criminoso ele está trocando o revólver pelo crime virtual. Bom, foi ótimo você dizer isso, porque isso é uma coisa que sempre me deu muita vontade de falar aqui e que nunca teve o pretexto da coisa, né? Eu tinha o texto pronto, mas não tinha o pretexto. Que é o seguinte, não cliquem na dúvida. Joguem aquilo no lixo, apaguem, ponham no anti-spam, mesmo que seja verdade, porque se for verdade, é melhor a Polícia Federal bater na sua porta e dizer, pô, como é que você não respondeu aquilo? Mesmo assim, não acredite, que a Polícia Federal não vai bater na sua porta. Tá? Então, e além disso também, de bancos, quando eu recebo, e olha que o meu e-mail não tem nada a ver com o e-mail daqui, que é Jô Soares, né? É um nome inteiramente diferente. E claro que vai, sobretudo por causa, como eu tenho que dar meu e-mail para empresas de divulgação, que estão divulgando teatro, peças que eu dirijo, livros, etc. E aí isso passa é uma corrente, né? Um passa para o outro, para o outro, para o outro. Eu recebo cada absurdo que eu rio e deleto imediatamente. Porque tem assim, né? Sobre você ganhou não sei quantos milhões em tal lugar, a sua conta está totalmente desatualizada. Eu não uso a internet para mexer na minha conta. Eu não tenho contato nenhum com nenhum banco através da internet. Já vou deletando. E vocês podem ter certeza que, se for verdade, vão te contatar de outra forma, porque essa forma já está absolutamente contaminada, não é verdade? Exatamente. Você que é especialista, como é que é a história do golpe do príncipe nigeriano? O príncipe nigeriano é aquele golpe na qual dizem que você tem uma fortuna depositada em alguma parte do mundo, ou que sua família tinham herdeiros, e que você precisa depositar numa conta X, uma determinada quantia, $2.000, $3.000. Para poder soltar, exatamente, adiantar o processo da herança. São as taxas do processo da herança que está num país, né, qualquer. Depois disso... Muito na Nigéria. Isso. Exatamente. Mas por que se chama cartas nigerianas? Porque os e-mails vinham da Nigéria. Isso. Primeiramente. Mas agora elas vêm de toda a parte do mundo, principalmente do leste europeu. Eu vi uma da Nigéria, você é especialista, deve ter visto, que era uma maravilha, que a mulher foi dando, ela tinha que dar primeiro $2.000 para liberar uma fortuna de 25 milhões de dólares. Sim. Ela mandou. Ela disse, olha, está faltando ainda dinheiro, precisa ser $20.000. Ela mandou. A coisa foi crescendo. O marido brigou com ela, falou, sim, não, o meu dinheiro você não vai mandar. Aí ela mandou o dinheiro da aposentadoria dela, sim, hipotecou a casa e mandou $400.000. Sim. Você sabe desse caso, né? Sim. $400.000.
com o agente da FBI do lado dizendo: minha senhora, não faça isso porque é golpe. Estão roubando. Imagina, acha que vão me enganar? Eu tenho que receber esses 25 milhões de dólares. E ela chegou a perder 400 mil dólares nesse golpe, que é uma coisa absurda. E aí flagraram o tal príncipe nigeriano num guichê recebendo uma coisa qualquer. E ele tomou um susto. Tem na internet o susto que ele toma quando chamam ele de príncipe, ele faz yes. Aí quando ele vê que é a polícia, ele fala: hã? Você não disse que era príncipe? Me? No. Sei que ele vai preso, enfim. Mas é uma loucura o nível de credibilidade das pessoas. Sim. E os golpes estão ficando cada vez mais ousados. Conte, por exemplo... Uma empresa aérea inglesa contratou um plano de redução de custos. Então ela migrou seu sistema via balcão para vendas via internet. Certo. A partir daí ela recebeu uma carta, em determinado momento, dizendo: olha, você deposite tantos milhões de dólares na conta X, senão você não vai conseguir vender mais nenhuma passagem aérea. Poxa, isso não pode ser verdade. O presidente da companhia contactou diversas autoridades ao redor do mundo e não quis pagar. Os criminosos virtuais lançaram um ataque de negação de serviço, demandando aquele serviço, comprando milhares e milhares de passagens aéreas, 250 mil máquinas ao redor do mundo trabalhando para essa rede. Ele não teve outra saída, teve que fazer o pagamento. Ou seja, os serviços que são muito dependentes da internet tem que ter uma rede de contingência, ou seja, tem que ter uma saída na hipótese de não puder executar o serviço. É o caso da nota fiscal eletrônica. Os crimes já atingiram também o cenário tributário. Como é que é? Ou seja, o criminoso muitas vezes ele lança um ataque, congestiona o servidor da empresa e ele não consegue requerer a sua nota fiscal eletrônica, não consegue enviar a sua nota fiscal eletrônica porque ele está sofrendo um ataque de negação de serviço. Como é que grandes empresas como a Amazon conseguem criar um tipo de defesa que realmente é indevassável? Não existe defesa indevassável. Isso é um mito. Não, tudo bem, mas não há nenhum caso de que se veja que na Amazon entraram e fizeram isso. Investimento maciço em tecnologia, em segurança, em softwares cada vez mais modernos, em equipes especializadas para poder defender os seus sistemas. O meu amigo Flávio Xandó, que é um homem da informática, aliás, um craque, ele me mandou um e-mail com um attachment de um ataque que teve numa empresa de segurança da internet, né? De um craque, e que de repente a empresa dele foi bombardeada por milhares e milhares. Ele teve que parar o seu serviço, quer dizer, derrubou o site dele, e era um rapaz de 14 anos. Sim. E que disse o seguinte: olha, nós vamos continuar derrubando o seu site. Aí o que ele fez? Como era também um craque, ele descobriu qual era a origem e ele entrou com toda a força bombardeando a empresa, o site dos crackers. Sim. E aí tem um diálogo entre ele e o pirata-chefe, que se chamava Pirates, um nome assim, enfim. Tem um diálogo entre os dois, e ele diz o seguinte: olha, eu não posso impedir que vocês bombardeiem o meu site, mas cada vez que vocês bombardearem, eu vou bombardear de volta. E aí segue-se um diálogo que você percebe a admiração desse que está bombardeando, que tem 14 ou 16 anos, não me lembro, e ele pergunta assim: que idade você tem? E ele fala: eu tenho 43 anos, que o dono da empresa... Aí ele fala: é mentira. Ninguém com 43 anos sabe tanto sobre isso quanto você. Porque é uma coisa que já ficou tradicional de acharem que a informática é uma coisa tão complicada que depois de uma certa idade você não aprende. Quando é exatamente o oposto. Exatamente. É tão simples que depois de uma certa idade você... Não pode ser tão simples. Agora, como é que o mundo, porque você falou em crime organizado, chegando ao mundo digital? Como assim? O crime cibernético hoje no Brasil, ele já é mais lucrativo do que o narcotráfico e do que o roubo de cargas.
Esses grupos, essas quadrilhas especializadas, já montaram departamentos específicos para cometerem crimes eletrônicos. Mas em volume de dinheiro significa quanto? Você diz que é maior do que o crime? Olha, só o sistema financeiro perdeu cerca de 1 bilhão o ano passado. Né? Perto do crime organizado, das drogas é pouco, né? Sim, mas aí nós podemos contar as fraudes de cartão de crédito, as fraudes tributárias e outras mais que, se somadas, segundo informações da Polícia Federal, são hoje mais lucrativas do que o narcotráfico e do que o roubo de carga. Agora, se já invadiram sites da Sony, né? Derrubaram. Sim. Se eu não me engano, há uma grande preocupação por parte do Steve Jobs em relação a Apple, enfim, Apple TV e iTunes, etc. O que o governo pode fazer aqui para proteger os seus sites? Já fez muito, né? Nós temos o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal como um dos mais modernos e avançados do mundo. Um verdadeiro CSI no combate aos crimes eletrônicos. Então, nós já temos o poder investigatório muito grande. E os sites, os grandes portais do governo estão cada vez mais se aperfeiçoando, mas é uma luta constante. Cada vez que nós dermos um passo no sentido de aperfeiçoarmos a nossa defesa, os criminosos virtuais também vão dar um passo para se aperfeiçoarem também. E o jovem, hoje, ele tem um poder muito grande diante do clique. Uma mensagem difamatória, ela se propaga com uma velocidade na internet. Tudo aquilo que cai na internet, Jô, nunca mais sai da internet. Aquela pessoa fica sendo culpada por um crime que ela cometeu há 15 anos atrás e aquilo fica se propagando, se propagando. E as pessoas, parece que têm um ímpeto, né, de ficar divulgando essas mensagens. E às vezes são calúnias. São calúnias, são difamações. Da mesma forma que às vezes divulgam textos do Jabor que não são do Jabor. Exatamente. Não é verdade? Agora, os hackers que foram sequestrados. Os hackers que foram sequestrados, foram esses que foram presos agora, no SEC você está falando? Esses, na verdade, eles têm uma bandeira de protesto, né? Ou seja, eles estão dizendo que, na verdade, eles não queriam cometer nenhum crime, eles não queriam congestionar nenhum tipo de servidor. Eles querem que o governo tenha maior transparência. Eles querem que o governo seja mais ativo no sistema de defesa. É um meio ruim de protesto, né? Mas porque eu acho que fazia-se uma diferença entre o hacker, que era o do bem, e o cracker, que era o do mal. Eu cheguei a entrevistar aqui 2 hackers que, depois de cumprirem pena, estavam trabalhando para uma rede bancária. E dizendo isso também, que não há senha que não seja... Não existe. Transponível, enfim. O que exemplo dado pelo governo chinês a gente não deve seguir? Olha, o portal da República Popular da China, ele foi pichado da cor laranja na época das Olimpíadas, né? Isso causou um rebuliço muito grande e serve de alerta para o Brasil, que agora vai receber as Olimpíadas, vai receber a Copa do Mundo e certamente esses criminosos virtuais devem atacar os nossos portais. A República Popular da China, nós entramos em contato com o pesquisador Anthony Reis, dos Estados Unidos, que trabalhou no sistema defensivo, e ele nos contou, na nossa comissão da OAB, que faltaram investimentos da República Popular da China para que esses tipos de ataques pudessem ser detidos em tempo. Você sabe que, assim, para terminar o nosso papo, quando começou o negócio da internet, eu fui fazer um show em Porto Alegre, e eu vi na saída do aeroporto, tinha um anúncio luminoso, imenso, e que piscava e repiscava. Era uma coisa estranhíssima e não dava para entender o que era. Aí, depois do show que eu voltei para o aeroporto, eu vi de novo aquele imenso outdoor piscando. Eu perguntei para o motorista, escuta, e aquilo ali, o que é aquilo ali? Ele falou, deve ser a tal da internet. Porque não se tinha a menor ideia ainda do que seria e de qual o alcance e a influência que teria na vida das pessoas. Exatamente. E se traduz hoje para um jovem, para quem quer aproveitar, Jô, aqui o seu programa, um mercado de trabalho excelente. Eu sou professor e cada vez mais o jovem está migrando para o espaço cibernético. Maravilha. Eu conversei aqui com Coriolano Almeida Camargo e é especialista
em crimes eletrônicos. Por via das dúvidas, eu vou ficar com o seu cartão, tá bom? Tá bem, combinado.